Eu sou o professor Ego do Sistema de Ensino aqui no Brasil. E nessa videoaula, né, e na videoaula em sequência, a gente vai estar falando sobre seres vivos, né, reprodução e ciclo de vida. E nessas duas aulas a gente vai estar usando o livro didático como referência, né, até com a ideia de fazer com que vocês aí em casa usem o livro, né, para estar interagindo melhor com o livro didático, tendo em vista toda a situação da nossa pandemia, né. Pois bem, aqui já, né, introduzindo o assunto, a gente está vendo um casal de cavalos marinhos, né? E quando a gente fala de cavalos marinhos, uma coisa muito interessante é que durante a reprodução deles, é o macho que carrega os filhotes na barriga, né? Ou seja, a fêmea deposita os óvulos dentro da barriga do macho, lá ocorre a fecundação e ele acaba sendo quem fecunda, né? Quem faz a gestação desses filhotes, né? É algo bem comum na natureza, né? Tendo visto que a maioria, de uma forma mais quase generalista, são as fêmeas, em sua grande maioria, que acabam carregando os óvulos, né? E muito interessante também a gente, nesse assunto aqui, a gente prestar atenção que quando a gente fala de reprodução e ciclo de vida, assim como a gente está falando da reprodução de forma sexuada, assexuada, né? Ou seja, com a presença de dois sexos, né? Dois indivíduos, ou só um indivíduo sozinho, a gente também está falando da reprodução celular. Porque por mais que a gente tenha a reprodução, né, das espécies, né, ou seja, as relações sexuais que existem, a gente também tem que perceber que o crescimento do organismo se dá pela reprodução celular. E a própria fecundação, ela acaba sendo um mecanismo de reprodução celular, senão não existiria a vida, né, através desses mecanismos, tanto de reprodução entre as espécies, entre as espécies não, né? A reprodução da espécie e a reprodução das células que vão construir um novo organismo. Beleza? E agora a gente vai abordar com mais precisão ali cada tópico que o livro didático traz para a gente. Bom, e agora tratando diretamente, né, sobre as formas de reprodução, né, ou seja, como que os seres vivos, eles, né, e as ferramentas que eles desenvolveram ao longo dos bilhões de anos de evolução para se reproduzirem, né? E já numa ordem evolutiva, a primeira forma de reprodução que a gente traz aqui é a forma assexuada, ou seja, não existe até então a presença de um macho e uma fêmea. Os organismos eles se dividem, por exemplo, por brotamento, né, um indivíduo através de células germinativas que eles possuem nos seus tecidos, simplesmente pelo fato de se prender um pedaço desse ser vivo e cair uma região próxima, eu já tenho um outro ser vivo dando origem. Claro, aqui a gente está vendo já um organismo vivo, no caso uma hidra, né? Quando a gente pensa na escala de evolução, é óbvio que surgiram as bactérias antes, né? Só que ainda assim, quando a gente olha para a evolução, né, para a árvore filogenética da vida, a gente, lá nos quinidários, a gente vê animais ainda usando essa ferramenta, né? Ou seja, a ferramenta mais simples de reprodução, que é você se dividir, você produzir clones de si mesmo. E mais antigamente ainda, né, no tempo que o planeta era dominado por estromatólitos, apenas os mares eram repletos de micro-organismos e tudo mais, a principal forma de reprodução é a bipartição. E é interessante a relação que a gente faz aqui com a nossa divisão celular, né? Porque por mais que a gente tenha, no nosso caso, a nossa espécie, você precisa de um gameta masculino e de um gameta feminino para se reproduzir, ainda assim nossa espécie, ela cresce, o indivíduo cresce com as células se dividindo, né? Claro, que aqui a gente está falando de bactérias, seres microscópicos, que eles criam clones uns dos outros, né? E aqui tem a relação também da hereditariedade genética, as adaptações que esses organismos sofrem ao longo do tempo. E também muito interessante a gente pensar quais mudanças no ambiente que provocaram essa variabilidade na forma de se reproduzir. Porque até um certo momento do planeta a gente via os organismos vivos que viviam aqui se reproduzindo por bipartição, criando clones de si mesmo. E depois de um período a gente começa a ver que começam a existir outras formas de reprodução. E se a gente prestar atenção no que a gente vê, a bipartição, né, o brotamento, quando a gente faz uma comparação com organismos que possuem os gametas feminino e masculino, a gente acaba observando uma variabilidade genética maior, uma diferenciação maior entre os indivíduos do que
colônias ou seres vivos que fazem esse tipo de reprodução, né? Então essas são as principais ideias que a gente tem que desenvolver olhando isso aqui sobre a percepção da evolução da vida mesmo, né? Quais as ferramentas que ela utiliza para estar se reproduzindo e quais intempéries ambientais que provocaram essas mudanças ao longo do tempo, né? E agora, né, continuando os métodos, as ferramentas de reprodução que são assexuadas, né? Ou seja, não existe a necessidade de um macho e uma fêmea, né? O organismo ele consegue se dividir sozinho. A gente vê a partenogênese, né? Que também quando a gente pensa no ambiente, que mecanismo ambiental que obrigou, né, por exemplo, as abelhas a se reproduzirem sozinhas, né? Por exemplo, o zangão de uma abelha, ele surge quando o óvulo da abelha não é fecundado, ele começa a se dividir sozinho, né? E que mudança ambiental será que provocou, né? Se sabe, e também não só em relação aos invertebrados, né? Existem casos de invertebrados, por exemplo, anfíbios, peixes, répteis, que eles também conseguem fazer a partenogênese, né? E já existem estudos que relacionam, por exemplo, as oscilações da temperatura do planeta com a quantidade, por exemplo, de machos e fêmeas que ocorrem em determinada espécie de réptil, por exemplo. Por exemplo, pode ser uma espécie de jacaré lá, que devido à alta temperatura do ambiente, você começa a ter mais macho ou mais fêmea, dependendo da espécie. E isso pode acabar impulsionando um direcionamento à extinção. E, em função disso, esses animais eles acabam desenvolvendo outras ferramentas de reprodução, né? Na ausência do macho, a fêmea consegue fazer com que o seu óvulo ele consiga se dividir sozinho e dar sequência à continuidade da espécie, né? Então isso é uma coisa muito interessante também, né? A partenogênese, e a gente pensar que não necessariamente a gente, em espécies, por exemplo, as abelhas, né? Existe o macho e existe a fêmea, né? Quando você tem as outras abelhas, você tem o espermatozoide fecundando lá o óvulo, mas quando você tem o zangão, no caso, a abelha consegue fazer sozinha, assim como ocorre em anfíbios, répteis e alguns peixes também. E a reprodução vegetativa, né, que está muito associada muito semelhante ao brotamento, né, que, ou seja, o ser vivo, no caso, aqui a gente está usando o exemplo da batata e também das suculentas, que através de células germinativas presentes nos seus tecidos, né, ela consegue brotar sozinha, ou seja, a partir de um pedaço da casca da batata, eu consigo fazer outra batata. Eu consigo plantar e vai nascer outro pé ali, uma planta completa, com raiz, caule, folha, frutos, sementes e tudo mais, e vai dar continuidade à reprodução. E é interessante a gente pensar como que a genética funciona dentro desses mecanismos, né? Por exemplo, será que essa reprodução da batata a partir de um único indivíduo, ela tende a deixar essa batata mais resistente às pragas, às toxinas do ambiente, às bactérias, né, as coisas que podem atingir ela, ou ela tende a ficar mais resistente, né? E é até interessante a gente fazer uma conexão, por exemplo, com a soja, né? A gente sabe que a soja, a gente tem alunos em vários lugares do país, vários lugares que a agricultura é predominante, e a gente pensar sobre a soja, né, que ela acaba sendo uma semente rastreável, sendo praticamente todas com o mesmo código genético, ou seja, todas são clones umas das outras, só que são sementes adaptadas para estarem resistindo, né, às pragas, todas as mudanças climáticas e tudo mais. Então, vale a pena a gente refletir sobre isso, né? Ou seja, eu não estou direcionando nenhum tipo de pensamento, mas é uma ideia que a gente tem que pensar sobre o conteúdo que a gente está abordando, né? Por que os animais desenvolveram certas ferramentas, né? E nós humanos, quando a gente começa a se apoderar dessas ferramentas, por exemplo, de edição de DNA, engenharia genética, qual que é a nossa intenção, né? Então isso vale como uma ideia, um questionamento a ser explorado por você, aluno, em casa, aí, sobre esse conteúdo que a gente está abordando. E agora a gente vai falar um pouco sobre a reprodução sexuada, né? Ou seja, existe a participação do macho e da fêmea, né? Ou seja, tem o espermatozoide que vai fecundar o óvulo. E aqui é uma coisa muito interessante, se a gente olhar a evolução dos seres vivos, a gente vai ver a dependência que existe da água para que ocorra a fecundação, né? Quando a gente pensa na fecundação, por exemplo, aqui dos anfíbios, de uma joaninha aqui do invertebrado, né, de um artrópode, o que a gente pode observar?
No caso dos anfíbios, eles são animais que ainda eles não desenvolveram a forma de você estabelecer a cópula e que o animal ele consiga, o macho consiga depositar os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, né? Ou seja, ele precisa existir um meio, no caso aquático, né, úmido, para que esses espermatozoides eles nadem até o óvulo, né? Se a gente olhar a espécie humana, olhar não só a nossa espécie, né, praticamente todos os mamíferos, grande parte dos répteis, a fecundação, né, as aves também, né, a fecundação ela é interna, ou seja, o macho ele desenvolveu um órgão, né, para conseguir fazer com que o gameta masculino encontre o óvulo lá, né, o gameta feminino, sem a necessidade de água. É claro que dentro do nosso organismo tem água, né, lá o líquido seminal, as enzimas ali que existem para fazer com que o espermatozoide consiga atingir o óvulo. Claro que existe água ali ainda, né? Existe líquido ali fazendo com que exista um caminho para o espermatozoide nadar. E qual que é a grande sacada aqui, né? Qual que é o grande questionamento? Os animais, os seres vivos, eles abandonarem o ambiente aquático. Claro que existem animais vivendo no ambiente aquático, mas a gente vê uma evolução transitando do ambiente aquático para o ambiente terrestre. E quando a gente vê, por exemplo, anfíbios e os répteis já apostando no ovo, né? Você depositar seus ovos na terra, né, as tartarugas e alguns as fertilhas, as próprias serpentes, já apostando na fecundação interna. E quando você tem fecundação interna, significa que esse animal ele já está distante do corpo da água, ou ele não vive mais dentro da água. Ele pode, claro, se hidratar, né, procurar água para estar se hidratando, mas não utiliza mais a água para que ocorra a fecundação, né. Já, por exemplo, quando a gente olha no anfíbio, lá os sapos, né, rãs, né, e tudo mais, o sapo ele ainda deposita os seus gametas na água, né? E quando a gente olha para os répteis, eles já conseguem fecundar a fêmea, ter lá um órgão genital desenvolvido para que ocorra isso. Alguns peixes também, né, se a gente observar, eles conseguem fazer isso também, mas, claro, quando a gente fala de peixe, a gente tem que pensar que é uma das maiores diversidades, né, de animais, de grupos de animais do planeta, né? E tem também uma coisa muito interessante, que pelos peixes eles largarem seus espermas, né, tanto os óvulos quanto os espermatozoides na água, você pode observar que ocorre às vezes fecundação entre as espécies, né, exatamente porque o meio que existe ali é a água, né, por isso que talvez a gente explique essa variedade tão grande de peixes que existem no planeta, né. Essa é outra coisa muito interessante que a gente está destacando. E aqui agora um pouco da reprodução sexuada das plantas, né. E aqui é uma coisa muito interessante, né, porque as plantas, né, uma planta ela pode, né, a grande maioria das angiospermas elas apresentam tanto o aparato reprodutor feminino e masculino na mesma estrutura, né. Por exemplo, aqui ó, a gente está vendo a flor, a gente está mostrando aqui ó, estruturas reprodutoras masculinas. E aqui o receptáculo, que é a estrutura feminina, que justifica, no caso, a polinização. Por exemplo, a abelha, o beija-flor, a borboleta, lá, esses insetos, né, esses animais vertebrados e invertebrados, né, no caso de um beija-flor, eles vão estar, né, se alimentando do açúcar presente no pólen, né, e esse pólen ficando preso, ele vai acabar sendo depositado ali no receptáculo floral, que vai fazer com que o gameta masculino encontre o gameta feminino, né. E interessante a gente destacar também que deve também ocorrer uma certa presença de umidade ali dentro para que ocorra essa fecundação, né? Só que também quando a gente olha para as plantas, a gente vai observar mais ou menos o mesmo caminho dos animais. A gente tem as briófitas, né, no caso, voltando um pouco à fita, a gente tem as algas, que são totalmente dependentes da umidade, do ambiente aquático, né? E quando a gente olha para as briófitas, a gente já vê que elas já dominam o ambiente terrestre. A gente vê briófitas, a gente vê musgos distantes de corpos d'água, mas ocasionalmente, né, é meio óbvio que a gente vai encontrar briófitas em lugares úmidos, ou abrigados do sol, né, ou com uma exposição gradual ao sol, não uma exposição completa ao sol, né. Então, o que a gente observa? Que ainda as briófitas, elas precisam da água para que o gameta masculino ele encontre o gameta feminino, né. Isso também remete à ideia da dependência da água para se reproduzir, né. Aí quando a gente já olha para as pteridófitas,
ainda tem uma dependência. Quando chega nas gimnospermas, nas angiospermas, por exemplo, entre as araucárias, os pinheiros e tudo mais, cedros, pinos, a gente observa que essas plantas elas não dependem mais da água, elas dependem do vento, dependem de animais, dependem de outros métodos, de outras ferramentas para estarem se reproduzindo. Né? E no caso daí, nas mais evoluídas, nas angiospermas, a gente observa que elas elas têm várias ferramentas para estarem fazendo com que os gametas eles percorram, né, o caminho até o óvulo. O gameta masculino consiga fecundar o gameta feminino. E aqui a gente também não pode descartar que as plantas elas podem ser hermafroditas, né? Elas têm, né, só para você pensar que uma mesma planta ela tem os dois órgãos sexuais, então não tem aqui um pé de por exemplo, uma margarida fêmea e outra macho. Eu tenho, no caso, uma planta com as duas ferramentas reprodutivas, né? Algo que remete ao hermafroditismo. E aí, as formas de desenvolvimento que existem na natureza, né? O que são as formas de desenvolvimento? Né? Por exemplo, quando a gente pensa no desenvolvimento de um ser humano, se a gente for pegar um feto, né, um embrião, ele já tem uma semelhança muito grande com um ser humano já na fase adulta. É claro que vão crescer pelos, os ossos vão crescer, né, os tecidos vão se desenvolver, mas é muito semelhante à forma de uma criança, né, de um bebê e de um adulto. O que não ocorre, por exemplo, nos artrópodes, né? Nos insetos, nos crustáceos, nos aracnídeos e tudo mais. Então, quando a gente olha para, por exemplo, uma borboleta, quando a gente olha para um grilo, quando a gente olha para uma mosca, normalmente esses animais, esses invertebrados, eles possuem formas de se desenvolver diferenciadas. Né? Só a gente olhar, por exemplo, aqui olha, entre o ovo, a larva, né, as pupas e o adulto. Se a gente fazer uma comparação da forma de um adulto com uma larva, a gente quase que não vê uma diferença, uma igualdade muito presente, né? Não faz uma relação muito boa. Mesma coisa em relação a uma borboleta, né? Se a gente olhar uma borboleta, a gente vai ver que grande parte da vida dela, a maior parte da vida dela é uma larva, né? Que ela vai se alimentar, vai adquirir energia suficiente para conseguir fazer uma metamorfose, criar as asas, né? E dar sequência ao seu ciclo de vida, né? E quando a gente faz a comparação, a gente vê que uma borboleta na fase larval não tem relação nenhuma com um inseto lindo ali que sai voando, né? Que faz polinização, fecundação das plantas. Bom, nessa aula a gente acompanhou a reprodução dos seres vivos, né? E a sugestão de atividade vai entrar no campo que seria mais ou menos como que os seres vivos eles cuidam de seus filhotes, né? Ou seja, qual que é o cuidado parental? Então, eu quero que vocês, claro, usando como preferência o livro didático, né? E aí, a importância de vivenciar o ambiente que está ao redor de vocês, no caso do lugar onde vocês moram, né? Que vocês observem que tipo de cuidado parental que os animais eles desenvolveram ao longo do tempo, né? Por exemplo, uma ave, um mamífero, a nossa espécie, os insetos, os répteis, né, o jacaré, a serpente e tudo mais. Então façam um texto de, sei lá, 10 linhas, não precisa ser muito comprido, sobre esses cuidados parentais que as espécies desenvolveram ao longo do tempo. Beleza?